O deputado federal Luiz Lima, em vídeo divulgado por suas redes sociais, alertou para a situação de censura generalizada e apontou que as manifestações do dia 7 de setembro pedirão liberdade de expressão. O deputado afirmou: "Hoje não temos liberdade com nossas próprias palavras." O deputado lembrou que os ministros do Supremo não foram eleitos democraticamente e questionou: "Os ministros não tiveram um voto. Muitos deles não têm o equilíbrio e conhecimento para exercer uma função que, além de interpretar a Constituição, ela preza pela defesa do nosso país. E eles prezam unicamente neste momento pela defesa do Supremo Tribunal Federal." Luiz Lima questionou por que não houve nenhuma ação por parte dos ministros do STF quando, em 2017, militantes invadiram a esplanada dos ministérios e depredaram o Ministério da Agricultura, nem quando depredaram a fachada do prédio da ministra Carmen Lúcia em Belo Horizonte. O deputado desabafou. Segundo os ministros, a liberdade de expressão não tolera pedido de fechamento do Congresso ou fechamento do STF, mas tolera o pedido de derrubada do presidente da República, tolera cidadãos pedirem o assassinato do presidente do nosso país. Luiz Lima conclamou: "Mas sigamos com força de vontade, porque cada vez mais os brasileiros, e principalmente aqueles ingênuos brasileiros, principalmente a ingenuidade daqueles brasileiros que tiveram formação, tiveram estudo, mas têm medo de se expressar." O deputado afirmou: "Dia 7 de setembro é um movimento em relação à nossa liberdade. Não é contra o Supremo, não é contra ninguém, é a favor do Brasil." Assista. Oi pessoal, aqui é o deputado federal Luiz Lima, segunda-feira, dia 23. A gente está no final do mês de agosto. É um mês que antecede o mês de setembro, dia 7 de setembro, dia de proclamação da independência do nosso país. Independência tem como sinônimo liberdade, a liberdade do Brasil em relação a Portugal. E hoje nós não temos liberdade com as nossas próprias palavras. O Supremo Tribunal Federal, que não foi eleito democraticamente, é um sistema que eu bato aqui e que são poucas as vozes que entendem que isso deveria ser prioridade no nosso país. Não cabe a um determinado presidente escolher ministros, escolher 11 ministros ou um dos 11 ministros, como aconteceu com o presidente Lula, que nomeou aí 6 ministros durante a sua passagem pela presidência da República. Diferentemente de um deputado, seja de esquerda ou de direita, que foi eleito democraticamente, que um senhorzinho de 70 anos saiu de casa, pegou a van, o ônibus e foi votar naquele deputado, os ministros não tiveram nenhum voto. Muitos deles não têm o equilíbrio e o conhecimento para exercer uma função que, além de interpretar a Constituição, ela preza pela defesa do nosso país. E eles prezam unicamente nesse momento pela defesa apenas do Supremo Tribunal Federal. Quem é o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, para determinar se um cidadão tem a liberdade ou não de dizer algumas palavras? Onde estavam os 11 ministros quando em 2017 quebraram a esplanada dos ministérios? Onde o MST invadiu o Ministério da Agricultura? Onde militantes petistas picharam e depredaram a casa da ministra Carmen Lúcia em Belo Horizonte? Nós temos que entender que a liberdade de expressão, eu anotei aqui, segundo os ministros, a liberdade de expressão não tolera o pedido de fechamento do Congresso ou o fechamento do Superior Tribunal Federal, mas tolera o pedido de derrubada do presidente da República, tolera cidadãos pedirem o assassinato do presidente do nosso país. Omissão do presidente do Senado, omissão do presidente da Câmara, omissão do presidente da OAB. Mas sigamos com a força de vontade, porque cada vez mais que os brasileiros, e principalmente aqueles ingênuos brasileiros, principalmente a ingenuidade daqueles brasileiros que tiveram formação, que tiveram estudo, mas têm medo de se expressar. Daí vai os meus parabéns para o cantor Sérgio Reis, que teve a coragem, que foi deputado federal aqui nessa casa, que eu encontrei no final de 2018, e eu perguntei para ele: Sérgio, por que você não vem para a reeleição? E ele falou: Luiz, eu sou completamente desanimado com o que acontece aqui na Câmara dos Deputados. Aí você vem a própria classe artística, Zé Ramalho,
Maria Rita, Guarabira, Guilherme Arantes, pedindo para que excluam seus nomes da gravação do disco do Sérgio Reis. Muito triste o que está acontecendo. Eu também senti isso na pele quando eu me tornei deputado federal, as pessoas não separarem a pessoa, o profissional, do político que tem uma opção e do cidadão que tem uma opção política. Mas, pessoal, eu vou encerrar aqui e dizer o seguinte: dia 7 de setembro é um movimento em relação à nossa liberdade. Não é contra o Supremo, não é contra ninguém. É a favor do Brasil. Valeu, pessoal. Forte abraço, boa semana para todos e sigamos firmes e fortes, porque os justos e os verdadeiros serão recompensados. Forte abraço. Eu estou acompanhando os debates que estão acontecendo lá em Brasília também, porque agora está tendo uma espécie de uma... Como teve muita resistência ao projeto do senador Alessandro Vieira, eles montaram na Câmara uma espécie de uma mesa redonda, segundas, quartas e sextas eles fazem um debate. E muitos dos debatedores estão fazendo meio que uma comparação, né, entre as redes sociais, as informações que circulam nas redes sociais e as informações que circulam na imprensa tradicional, vamos dizer assim, jornais, rádios, revistas. E fica muito evidente, né, que todos os participantes desse debate colocam jornais, rádios e revistas num patamar acima, né, porque eles checam as suas mensagens, as suas informações, porque eles têm endereço certo, tem pessoas identificadas, no caso de uma responsabilização. Eu, às vezes, acho, com todo respeito, né, sem desmerecer toda a importância do tema, que existe também um ressentimento da imprensa tradicional com o dinheiro que está perdendo. Porque, com todo respeito, a imprensa tradicional também é financiada. Ela também é financiada pelos produtos que anuncia e ela é financiada especialmente por dinheiro público. E quando ela é financiada por dinheiro público, né, ela pode fazer um serviço de atacar o adversário ou de blindar quem financia. Até por isso que eu tenho um projeto na Assembleia, que é o projeto 7 de 2020, proibindo dinheiro público em publicidade. Uma coisa é uma peça informativa. Olha, fique em casa, use máscara, use álcool gel. Outra coisa é propaganda de obra na hora do Jornal Nacional. Então, assim, querer me convencer, né, de que as plataformas ganham, ou o youtuber monetiza, ou pede lá um depósito na sua conta, não importa se é a direita ou a esquerda, e que isso é ruim porque alguém financia, e que a imprensa tradicional é pura, né, eu realmente não me convenço disso. Eu não me convenço disso. Acho que a imprensa age muito com esse interesse no dinheiro, sobretudo o dinheiro público. Temos exemplos inúmeros, né? A própria visita que os colegas, os deputados fizeram ao hospital de campanha, todos os jornais, todos os veículos tradicionais noticiaram como uma invasão, sendo que não teve invasão nenhuma. Desculpa, por que isso? Se não para agradar quem tem o poder do dinheiro, né? Então, assim, eu entendo a boa vontade, eu entendo os perigos, as preocupações, mas eu também acho que nós estamos vivenciando uma guerra entre a imprensa tradicional e uma imprensa não tradicional, e eu tenho medo que a liberdade, ainda que sejam aí esses investidores todos que a Madalena levantou bem, eu não estou entrando nesse mérito, mas eu tenho medo que a liberdade venha a perder, sim, no final da linha, né? E o que mais me incomoda é que isso não é um fenômeno tão novo, e quando a esquerda estava no poder, não havia essa preocupação. Eu nunca vi ninguém perguntando do dinheiro público que foi para o 247, para o Diário do Centro do Mundo, as monetizações de youtubers de esquerda. Eu nunca vi ninguém questionando.
né? E de repente você tem jornalista de direita, que não é uma direita com a qual eu concordo, mas jornalista de direita sendo preso, dizendo que está fomentando ato antidemocrático. Então, assim, no fim, eu não consigo, por enquanto, deixar de enxergar algo ideológico e também comercial nesse movimento de guerra, vamos dizer assim, ao que se convencionou chamar de fake news, sabe? Eu não consigo deixar de ver.